19, deixa eu mudar de assunto aqui. Ainda falando nesse contexto de governo do Estado, nós ontem trouxemos uma informação de que houve um levantamento feito pelo Desenvolvimento Regional, o Ministério do Desenvolvimento, né? Mostrando as principais áreas de risco que nós temos em todo o país, né? Vários municípios aparecem com áreas que são extremamente críticas nessa questão, envolvendo principalmente o trabalho diretamente da Defesa Civil, que é normalmente, né, o primeiro órgão a ser chamado, que é o primeiro órgão que acaba atuando quando as situações são já bastante complexas, no sentido de que nós estejamos vivendo aí um temporal, uma chuva mais intensa. Veja o que está acontecendo naquela região do litoral norte de São Paulo, com muitos deslizamentos, com os alagamentos que acabam sendo processados num volume muito maior por conta de tudo aquilo que desce das encostas, né? E aqui em Santa Catarina, nós temos 294 municípios que aparecem nesse levantamento do Ministério da Defesa, do Ministério aqui do Desenvolvimento Regional, indicando que nós temos uma preocupação muito grande pela frente. E é sobre essa preocupação que nós vamos falar com o Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, que é o secretário-chefe da Defesa Civil aqui do Estado. E a gente já está com ele aqui estabelecido no link para trazer essas principais informações. Daqui a pouco também a gente ainda vai conversar nessa estrutura de trabalho inicial para essa temporada de verão ainda, sobre uma atividade que tem preocupado bastante nos municípios, que é o combate à dengue. Santa Catarina vem registrando recordes de casos de dengue, e isso em 2022, já somando 90 mortes causadas pela doença. A gente vai trazer essas informações daqui a pouco para você. Eu já tenho condições aqui de conversar com o Coronel. Coronel Luiz Armando, bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado por o senhor nos atender agora pela manhã. O senhor é o secretário-chefe da Defesa Civil do Estado e é a pessoa mais indicada com quem nós devemos conversar sobre esse levantamento que foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, mostrando, vamos focar aqui em Santa Catarina, né, 294 municípios, onde nós temos áreas que são áreas extremamente vulneráveis, áreas de risco, e esse levantamento mostra, né, que a partir desses dados nós podemos implementar ações, né, de desenvolvimento de estrutura, inclusive, para evitar novos desastres, né? Nós temos esse exemplo de São Paulo aí, que acaba nos chamando muito a atenção para um cuidado cada vez maior que se precisa ter. É um problema difícil de se lidar, porque também envolve uma questão social, não é, secretário? Bom dia. Bom dia. Sim, envolvendo a questão social, você tem que realocar pessoas, criar uma estrutura de mudar essas pessoas de local, em vez de que haja um terreno da prefeitura, construção de casas, e muita gente é pegada ao local onde ele mora. Então, eles têm dificuldade em tirar, mesmo com a condição de risco, que a gente alerta, que os municípios alertam. Na verdade, o trabalho da Defesa Civil Estadual, ele começou nessa área em 2017, com um convênio com o CPRM. Esse convênio, ele estabeleceu que nós levantaríamos as áreas de risco no estado de Santa Catarina, em 1 ano e meio. Isso foi feito e nós tivemos, com isso, condições de mapear os 295 municípios do estado. Somos o estado com mais áreas mapeadas em todo o Brasil. E esse mapeamento ele envolve tanto as estruturas de risco hidrológico como de deslizamento. E isso foi classificado também em risco muito alto, alto e baixo. Então, nós temos isso mapeado. E para cada uma dessas condições, a gente tem que tomar algumas ações com mais emergência ou mais urgência, para que não ocorra desastres que possam levar à perda de vida humana. Bom, essas ações, muitas delas, eu imagino aqui, o senhor pode me corrigir se não for o caso, mas muitas dessas ações são relativamente pontuais, elas precisam ser implementadas já se utilizando da estrutura do Estado, né, combinada, obviamente, com as estruturas dos municípios no âmbito de defesa civil. Que ações já estariam, por exemplo, já programadas para esse início de ano, se é que a gente pode falar dessa forma, porque esse é um trabalho constante, né? Na verdade, nós damos sequência a trabalhos realizados em anos anteriores. Nós, a partir do mapeamento das áreas de risco dos municípios, nós, em parceria com os municípios, elaboramos os planos de contingência do município para desastre. Então, nisso é levantado as áreas de risco,
os locais de abrigo para onde as pessoas têm que se deslocar, o momento que ele tem que sair da sua residência para levantar móveis. Então, uma série de dados que são trabalhados em conjunto no município. A Defesa Civil do Estado ela atua mais como coordenação, porque cabe a cada município gerenciar suas áreas. Eles têm ali a informação mais precisa da situação do município. Isso está sendo executado em alguns municípios, em nível mais avançado, principalmente aqueles que estão mais suscetíveis a desastre. Você chega no Vale do Itajaí, nós temos municípios com uma estrutura de defesa civil muito forte e boa. Blumenau tem 37 pessoas na defesa civil, Brusque tem 17, e vários municípios, até uma quantidade elevada de pessoas que não atuam só no momento de desastre. Tem muita cidade que aciona a defesa civil no momento de desastre e não trabalha com a prevenção e a proteção, que é a parte que a gente considera mais importante para evitar as consequências mais graves do desastre. O trabalho de prevenção, secretário, talvez o trabalho de prevenção deva ser assim, como o senhor colocou, né? Ele é o primeiro ato, é a primeira ação, né? Nesse trabalho de prevenção é importante e eu imagino que quando a Defesa Civil está atuando nesse aspecto, ela considere vários levantamentos que são feitos, vários pontos que são analisados e entregue para as defesas civis dos municípios, né, com orientação do Estado, obviamente, e é a partir desse mapeamento que os municípios podem, obviamente, implementar ou não obras, talvez, de infraestrutura ou obras que precisem ser feitas como forma de remediar alguma determinada área, alguma determinada situação, porque esse levantamento mostrou que nós temos aqui 4 municípios em Santa Catarina que são muito sensíveis para essa questão de deslizamento e os alagamentos, né? Por conta, obviamente, de todo o material que desce dessas encostas. Exatamente. Nós temos municípios mais sensíveis e o deslizamento, até fazendo um parênteses antes de comentar os municípios. Pois não. Mas nós temos o deslizamento, ele é um movimento de terra, à semelhança de um terremoto. Só que o terremoto normalmente tem maior proporção e as pessoas são envolvidas, são engolidas dentro da terra. Ou a queda de edifícios. Já o deslizamento, também a gente tem dificuldade em prever, como o terremoto, e a gradação do movimento de um deslizamento, a gente tem que fazer um mapa de até onde chegarão a queda daquele morro, daquela elevação, as árvores. Então, isso nós temos em alguns municípios mapeados, mas não temos em todos. O risco do deslizamento, para nós, assim, risco de morte é muito maior hoje do que de uma inundação ou de uma enxurrada. A proporção que isso toma, basta ver agora em São Paulo, o desastre que houve ali, a gente, apesar de existir um sistema de alerta, esse sistema é umas coisas que nós temos que avançar tecnologicamente. A população recebe comunicação pelo telefone da Defesa Civil, por SMS, mas pouca gente está sendo atingida por isso, e aí, em razão disso, o alerta não está chegando em tempo da pessoa se deslocar e sair do local onde tem risco. Então, a gente tem essas áreas levantadas aqui em Santa Catarina do risco de deslizamento. Nós temos alguns municípios com maior risco, e eu estou procurando aqui para te passar o nome deles. Estou verificando aqui, mas não localizei os municípios. Certo. Onde tem mais risco. Certo. Talvez eu consiga lhe ajudar aqui também. Nós temos a Brusque, aparece, né, como sendo um dos... Brusque, ó, dentro do nosso padrão aqui, risco geográfico, Brusque, Joinville, Lages, Tubarão, Timbé do Sul. Entendendo de uma vista aqui. Certo. Essas são as áreas mais críticas, né? Coronel, por conta do trabalho que é feito pela Defesa Civil, eu gostaria de, assim, para a gente encaminhar aqui, eu gostaria de ver 2 questões com o senhor, né? Eu vou deixar a questão de estrutura, se ela está para ser melhorada, se há algum movimento do governo agora, nesse novo governo, para ampliar essa estrutura, mas eu queria ver uma outra situação antes com o senhor. Todo o trabalho que é feito pela Defesa Civil acaba, obviamente, no meio dessas intervenções, permitindo que sejam sugeridas, e eu gostaria de insistir um pouco nesse ponto, talvez o senhor possa me ajudar aqui para a gente clarear um pouco a ideia que surgiu.
todo esse movimento que é feito, todo esse trabalho que é feito, todo o levantamento que é feito pelas defesas civis dos municípios, organizadas e comandadas pela Defesa Civil do Estado, elas promovem, elas criam documentos que podem sugerir intervenções diretas, né, dos municípios ou mesmo do Estado para situações onde nós percebemos que há recorrência, né, sempre. Sim, sem dúvida. A gente tem que ter ações, muitas delas, além do convencimento das pessoas, às vezes a pessoa tem que ser retirada do local para que saia de uma situação de risco. Então, existem sim ações nesse sentido para a gente poder retirar, mas tudo baseado em levantamentos do risco existente naquele local. Certo. Bom, para novidade, agora para início de ano, nós estamos começando aí um novo momento político também em Santa Catarina, um novo momento principalmente administrativo. O senhor já tem sinalizações aí do governador Jorginho com relação à ampliação dessa nossa estrutura de Estado, por consequência nos municípios também, no âmbito de defesa civil, no âmbito da nossa segurança nesse aspecto? Nós participamos da elaboração da reforma administrativa com sugestões relativas a qual seria o organograma ideal para a Defesa Civil. E nós estamos completando 50 anos de Defesa Civil esse ano, dia 18 de maio. Eu falei, governador, a Defesa Civil é uma prioridade do senhor, no nosso plano de defesa, no plano de governo, e a gente precisa reestruturar a Defesa Civil. Então, nós vamos ser uma secretaria que deixou de fazer parte da Casa Civil e foi levada à situação de secretaria do mesmo nível da demais, isso melhora a nossa estrutura. E nós solicitamos aqui a ampliação das nossas diretorias. Nós temos hoje, basicamente, duas diretorias que trabalham na atividade FII. Uma diretoria de gestão de risco, trabalha com prevenção, preparação e mitigação. É a diretoria que faz a primeira parte das ações da Defesa Civil, aquela que é da proteção, e a diretoria de gestão de desastres, que é a diretoria que atua no momento de desastre. Ali tem uma gerência de operações, uma gerência de ajuda humanitária, que são as cestas e o material que nós enviamos para o município, e uma gerência de reconstrução, que visa a reconstrução das obras de arte e dos danos causados aos municípios. Essas duas secretarias, duas diretorias permanecem. Nós criamos aqui na Defesa Civil uma diretoria de obras para facilitar a reconstrução. Então, nós estamos solicitando ao governador e deve estar inserido na nossa secretaria uma diretoria de obras e também uma diretoria de assuntos estratégicos que nós estamos trazendo para lá, uma parte de doutrina para estudar os eventos e ver as condutas e fazer daqui um laboratório e também trazer algumas outras áreas de tecnologia da informática focada no desenvolvimento da defesa civil e também a parte de cartografia para o planejamento territorial urbano, que vai facilitar também, integrado com a gestão de risco, a parte de elaboração das áreas de risco e plano de contingência. Então, essas ações foram aceitas pela reforma administrativa, só falta da aprovação agora ser definidos os cargos para a gente poder melhorar essa estrutura e vai trabalhar em prol do nosso Estado. Pela descrição que o senhor faz aqui, né, há uma grande rede formatada, né, de setores que são fundamentais para a continuidade. O senhor acabou de comentar aqui que tem 50 anos da nossa defesa civil, sempre muito exemplar, sempre muito ativa, né? Sempre é o primeiro órgão a ser chamado. A população, quando se vê diante de uma situação bastante crítica, ela vai já imediatamente chamando bombeiro, defesa civil, mas a defesa civil é um dos órgãos mais lembrados, principalmente neste momento. Secretário, muito obrigado aí pela sua entrevista. Faço votos aí de que dentro dessa reforma administrativa já imediatamente todas as coisas sejam estabelecidas, né? Eu digo coisas entre aspas porque há todo um trâmite e é um processo burocrático, né? E tudo isso já possa ser totalmente estabelecido para que o senhor e a sua equipe tenham em mãos aí muito mais ferramentas mais efetivas, inclusive para trabalhar em questões em que, como eu falei no início da conversa com o senhor, né, a gente observa, infelizmente, nós vivemos ainda diversos pontos críticos sociais no Brasil e, infelizmente, a população de baixa renda acaba indo para essas encostas e isso é um verdadeiro perigo, não é, secretário Luiz Armando? Muito obrigado. Pois não. Marcelo, podia só concluir. Nós temos também, além dos programas que nós comentamos aí, a estrutura, nós temos programa de aprendizagem da defesa civil. Existe, Santa Catarina é pioneiro
do programa Defesa Civil na escola, que é dado na sexta e sétima série. Então, ali a criança tem noções de defesa civil e leva para casa e cria-se um hábito de pensar em defesa civil em toda a família a partir da escola. Também temos um outro programa, SC Resiliente, que é a resistência aos desastres. Nós temos que tornar as cidades mais resilientes. Isso inclui aí planos, e esse programa dele tem recursos do Banco Mundial para desenvolvimento, e nós vamos estar esse ano implementando novamente esse programa do SC Resiliente, além das inovações tecnológicas. Nós temos os radares meteorológicos, 3 radares, um situado em Chapecó, um em Londres de Araranguá. Estamos criando o 4º radar agora em Joinville, vai ser inaugurado agora. Nós contamos com o satélite da NASA, o GOES, que nos dá informações, e nossas informações meteorológicas e hidrológicas funcionam 24 horas. É importante que as pessoas consultem as mídias da Defesa Civil, o nosso site e os boletins que nós emitimos também nas mídias sociais. É só o último lembrança, e agradeço a você por a oportunidade de falar sobre Defesa Civil para o nosso Estado. Pois não, Coronel Luiz Armando, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui, o senhor, a sua equipe, a gente ressalta e destaca sempre o trabalho que é fundamental. Agora, na virada de ano, aqui só para comentar com o senhor e encerrar aqui, nós tivemos aqueles problemas todos aqui com chuvas em várias regiões e nós fizemos um acompanhamento com reportagem ao vivo, através de links, através aqui de todas essas possibilidades da internet. Toda a Defesa Civil do Estado colaborou com a imprensa, toda a Defesa Civil dos municípios também foram super solistas e atentas, né, em trazer a informação, em complementar a informação que a gente ia levantando aqui. Então é um trabalho, é uma grande rede que funciona e funciona muito bem, por isso, como o senhor comentou, né, é uma prioridade para o governo do Estado. Boa sorte aí no trabalho, um abraço para o senhor aí, um bom começo de final de semana e um abraço para a equipe aí também da Defesa Civil que está sempre nos auxiliando. Um bom dia, Coronel, muito obrigado. Um abraço.